Cheguei na porta, muita gente, muita coisa na minha mente. Lembrei do meu amigo preso, podia estar com a gente. Lembrei do tempo que eu achava que ia ser jogador de futebol. Lembrei da gente dentro de um ônibus num domingo de sol. Eu pensei em desistir, mas era tarde demais. Eu fui em frente, mesmo achando que não era capaz. Família, desculpa a mensagem grande, é que eu tô com saudade. Tô dando um alô só pra contar que eu ingressei na faculdade. E agora tá na hora do quê? Nosso quadro de entrevista, que hoje tá bem legal. Tá na hora do Papo Cabeça. Roda a vinheta. Nascido em São Miguel Paulista, periferia da Zona Leste de São Paulo, Lucas Afonso é MC, autor do livro A Última Folha do Caderno e formado em musicoterapia. Em 2015 foi campeão do Slam Brasil, que é um torneio nacional de poesia falada e, por conta disso, em 2016, representou o Brasil na Copa do Mundo de Poesias na França. É isso mesmo, galera. O meu xará faz também trabalhos como arte educadora em escolas e com jovens em medidas socioeducativas, inclusive dentro de unidades da Fundação Casa. No audiovisual, atuou nas séries Rotas do Ódio, de 2020, Sintonia, em 2021 e também Irmandade, em 2022 e no curta-metragem Busca-Pé, que foi premiado 3 vezes no Cannes Lions desse ano, né? Isso mesmo. O seu mais recente lançamento é o videoclipe da música Pra Cima, que fará parte do álbum A Luta Continua, que está para ser lançado ainda neste ano. E por isso, ele é o nosso entrevistado no Papo Cabeça de hoje. Muito bem-vindo, Lucas Afonso. Muito obrigado, satisfação total, Lucas, Lari, muito obrigado pelo acolhimento. Bom, uma honra estar com vocês aqui hoje, poder contar um pouco dessa minha caminhada, dessa trajetória. E, pô, uma satisfação, é nóis. É isso, Lucas. Mais uma vez, a Larissa falou, bem-vindo, prazer para a gente receber você aqui. Então, a gente queria começar destrinchando um pouco a sua carreira, a sua trajetória. Começar você falando um pouco da sua trajetória de vida desde o início até você escrever o seu livro, A Última Folha do Caderno, em 2019. Como foi essa caminhada de você chegar a escrever esse livro e por que desse título? Legal. Bom, é o seguinte, eu sou de São Miguel Paulista, Zona Leste, daqui da capital de São Paulo. E eu comecei a escrever poesia a partir de uma atividade escolar. Aquelas atividades que às vezes você está fazendo sem pretensão, sabe? Aquela coisa assim que você não tem muita expectativa. E a partir daquela atividade escolar eu passei a escrever rimas, poesias, cartinhas de amor na última folha do caderno. Que é aquele cantinho ali do caderno que é o nosso território mais livre. Você põe o seu rascunho, você põe alguma anotação, alguma coisa. Beleza, a partir de uma atividade escolar eu fiz minha primeira poesia, o primeiro rap, e eu não poderia imaginar que isso, né, ia se desdobrar e isso ia se tornar, né, lá na frente uma profissão, alguma coisa do tipo. Minha família já tem uma ligação com música, já tem um hábito de se reunir, fazer churrasco, samba, cantar, se abraçar, chorar, aquelas coisas todas. Então eu sempre tive uma conexão com o samba. O samba é a minha primeira, eu gosto de dizer que é meu berço cultural mesmo. Então tem um cavaco desde 7 anos de idade, então tem uma relação dentro de casa e tem essa coisa que veio também com essa atividade escolar. E bom, às vezes a gente está vivendo uma experiência que pode mudar o rumo da nossa vida e nem sempre a gente consegue ter discernimento disso. Essa atividade escolar, para mim, foi esse tipo de experiência que divide, assim, né, divisor de águas mesmo. E mais para frente eu conheci os saraus, os slams de poesia, que são movimentos dessa cena da literatura da rua, da literatura viva, dos poetas que transitam por aí, né? A gente muitas vezes é apresentado por uma literatura mais antiga, de autores nem sempre vivos, inclusive, e de repente conheci esse movimento de saraus, dos slams de poesia, e aí eu me envolvi. Eu criei o Slam da Ponta, que é lá na Coab 2, em Itaquera, que é um torneio de poesia falada, onde as pessoas levam poesia autoral e se apresentam. E existe um circuito com várias comunidades no Brasil. Hoje são mais de 200 comunidades espalhadas no Brasil, em mais de 20 estados. Essas comunidades se juntam, realizam estaduais, o torneio nacional. E aí hoje tem o Abiaiala, que é um torneio continental das Américas. Tem um torneio mundial. Então tem um circuito, uma rede desses slams, essas batalhas de poesia que é muito forte. Então eu me encontrei nessa caminhada do slam. Em 2015 eu tive a sorte de ser o campeão nacional e aí, em decorrência desse título, em 2015 eu fui para Paris, em 2016, representar o Brasil na Copa do Mundo de Poesias lá na França. Aliás, ia ser linda a entrevista, podia encerrar aqui, se eu tivesse sido campeão, voltou para a quebrada, só festa, mas eu fui até a semifinal,
Não, mas que já é. Eu gosto de brincar nas escolas quando eu vou. Eu fui mais longe que a seleção de futebol na última aí. Cá pra nós, representei, tá ligado? Sim. E para além do resultado, que o Slam tem muito disso, assim, para além de quem vence ou que perde, poesia é tudo muito subjetivo, né? A arte nos toca de forma diferente. Foi muito importante ver a potência de se conectar, de estar em rede, ter uma rede mundial. Lá tinha poeta, encontrei o poeta do Marrocos, o poeta do Madagascar, o poeta da Suécia, do Japão, sabe? Então, esse encontro, essa rede, essa conexão nos fortalece para além do que se vê, assim, que é só a batalha de poesia. Tanto é que, até é importante dizer, aqui no estado de São Paulo tem o Slam Interescolar, que reúne várias escolas num campeonato maior. São mais de 300 escolas que vão participar nessa edição agora. Você não encontra um campeonato de futebol que reúna 300 escolas dentro de um estado. Então, para além do que se vê, da batalha e tal, da nota, é um movimento muito interessante de organização coletiva em tempos tão individuais, né, que a gente tem pouco tempo para lidar coletivamente. Enfim, foi um lugar que eu me encontrei, participei e depois que eu voltei da Copa do Mundo, eu pensei, entendendo essas potências, eu pensei, eu preciso estar em outros espaços. Passei a atuar em escolas, mostrando como que é o slam, trocando um pouco de ideia a respeito dessa literatura, desse jeito de fazer poesia, com jovens em medida socioeducativa. Há pouco tempo eu estava até próximo aqui da região com uma turma de jovens que estavam em liberdade assistida, que precisavam participar de alguma atividade que comprove que eles estão em processo de ressocialização mesmo e tal. E aí participavam das oficinas de poesia. Teve jovem que tinha muita dificuldade com escrita e leitura, que se inscreveu em concursos de poesia. Assim, são várias pequenas vitórias. Assim. Dentro de Fundação Casa também eu já tive a oportunidade, tanto aqui na capital quanto no interior, de poder chegar, trocar essa ideia, apresentar um pouco desse universo, que muitas vezes para eles já é comum, assim, às vezes é só um start para conectar. Então rap, então funk também da hora. E aí eu tenho tentado aí, na humildade, tentado partilhar aí o que eu tenho aprendido da melhor forma, pensando nessas importâncias aí. E aí se desdobraram outras coisas em decorrência, né, dessa visibilidade que a poesia trouxe. Algumas séries, filme, algumas coisas vieram aí estar aqui com vocês. Ó, que honra. Satisfação é isso, mais ou menos isso. Ô Lucas, só para a gente entender um pouco essa linha do tempo, quantos anos você tinha quando você estava lá na escola, que você escreveu, era em que série? Era no 8º ano, até você chegar a escrever o livro? Se não me falha a memória, eu estava com uns 12 anos, quando o primeiro rap, assim, que foi aquela atividade que mudou tudo. E o livro veio agora em 2019. Aliás, no lançamento, eu acho que eu posso começar explicando o título do livro, A Última Folha do Caderno. Vou aproveitar aqui, eu trouxe para vocês dois, gente. Que legal. Demais. Certo, A Última Muito Folha obrigada. do Caderno. Logo nós que tirava nota baixa na prova. E você que quiser adquirir esse livro, a gente vai falar mais dele, mas você que quiser adquirir esse livro, tá aqui embaixo o endereço eletrônico onde você pode comprar. E também o Lucas aí nas redes sociais, pode entrar em contato com ele lá sempre. Você divulga lá onde encontra o livro, é isso? Isso, com certeza. Só dá um salve aí, a gente se fala. Estamos fazendo até fiado. E é o seguinte, A Última Folha do Caderno, o título eu pensei justamente por ter começado a escrever, ter começado a fazer os CEPs, as letras na última folha do caderno da escola, e até a estética do livro traz um pouco disso. O livro se lê de fato, começando pela última folha, ele até te confunde na hora que você abre, ele começa pela última folha, então tem uma proposta que dialoga com esse início de tudo, com essa atividade escolar. E como eu vou bastante a escolas, trocar ideia com a molecada, assim, contar um pouco da minha história, eu gosto de sempre jogar a luz nessa ideia de que, às vezes a gente está participando de uma atividade na escola, que às vezes você não está dando nada, que pode mudar o rumo da sua caminhada. Aí eu começo a contar como as coisas se desdobraram, e caramba, a partir de uma atividade escolar. E, eu uso muito disso pensando reforçar a importância da vivência, porque eu sei que a vivência escolar, muitas vezes, ela é cheia de delicadezas, é complexo, não é tudo lindo, só flores, né? Então, a estrutura da escola mesmo, assim, já é uma coisa que não te deixa exatamente à vontade. E aí eu tento, em alguma medida, dar esse salve para a molecadinha, essa vivência da escola pode ser transformadora, e falo por mim, que é a melhor forma, né, de você demonstrar no exemplo mesmo. Então, o livro A Última Folha do Caderno vem muito dessa ideia aí.
Perfeito. É isso. E, Lucas, entrando mais nisso que você está falando, de falar para a juventude, né, para a criançada que está começando agora, né, que está na escola e que às vezes não tem essa noção de que é importante a escola e tal, e fazer um paralelo com os lugares aonde você já conseguiu chegar, né, Lucas, como que você mede o poder da sua representatividade? Qual que é a importância dela para os jovens hoje em dia, para todo mundo, né, que tem acesso ao que você fala? Olha, honestamente eu não consigo nem mensurar exatamente, o que dá até medo. Eu gosto muito de escrever na beira de campo de várzea. Esses dias eu estava sentado com um caderninho, a moda antiga, escrevendo à mão. Eu tava num desses dias que você tá meio desanimado, pô, não sei, tô ficando velho, esse negócio de poesia, de música, de arte, será que eu não tô, né, daqui a pouco já não é o menininho que faz o versinho, não tá da hora, né? E aí eu, pô, não sei, eu tava meio desanimado, eu fui beber água, eu tenho um bebedouro coletivo. Quando eu cheguei, tava a molecada de 7 a 12 anos do futebol, que tava treinando. Quando eu ia beber água, eu falei, pô, deixar os moleques, né, eles estavam jogando bola, eu vou esperar eles. E um deles me reconheceu que eu tinha ido na escola deles. Ih, ó, o tio MC já fizeram uma festa. Eu falei, nossa, tarde demais. Pra eu dar um passo pra trás e falar, putz, não dá pra mim, vou desistir, vou, sei lá, abdicar disso. Tarde demais. Justamente por essa ideia de quando você se vê no outro, né? Algum dia eu me vi em alguém assim, falei, nossa, esse irmão, olha esse irmão, 1000 graus, dá pra chegar, ó que da hora, dá pra fazer assim. E depois, quando você se vê nessa posição, claro que eu falo assim, com muita humildade, assim, outra proporção, né, em relação a, sei lá, Racionais, que é uma grande referência para mim. Mas outro dia, uma professora do Céu São Carlos, que é lá na Quebrada, lá onde eu nasci, cresci, ela me entrou em contato e falou, Lucas, a gente abriu aqui a apostila, acho que do 8º ano, e de repente eu tô folheando aqui a apostila e encontrei você na apostila. Tô surpresa, e era um link de uma matéria que começava exatamente assim, um jovem morador de Jardim São Carlos que foi representar o Brasil na Copa do Mundo na França. Quando eu soube que a molecada do Jardim São Carlos ia abrir a apostila e ter lá um parceiro do Jardim São Carlos como referência de coisa positiva, Exato. Da hora. Aí eu falei, nossa, que sensacional, mas ao mesmo tempo que responsabilidade. Pô, 1000 graus. Quem trabalha com a palavra não tem muita margem de erro. Porque eu tenho a minha palavra, né? Trabalho com a palavra, com a oralidade, então tem que ter muita responsabilidade. Então, nesse ponto, eu não consigo mensurar exatamente o que significa hoje a minha figura, talvez para a molecadinha, quando eu vou nessas escolas, mas espero e faço mesmo de coração para que seja algo bom, que reverbere algo bom na molecadinha, que sempre desperte alguma coisa no sentido de esperança mesmo, de sonhar, de ir para cima, de realizar, sobretudo, sabe? E da melhor forma, sabe? Valorizando o que você tem de sua bagagem, sabe? Que você pode ser você mesmo e tacar a marcha nos progressos. É uma responsa e eu espero de coração estar fazendo da melhor forma e essa função aí com a molecada, né? Pra gente seguir então aqui a sua trajetória, né? Em 2015 você foi campeã do Slam Brasil, em 2016 você participou da Copa do Mundo na França, representando o Brasil, em 2019 você lançou o livro, como você falou, e aí em 2020 você começa a entrar numa outra área que é a área do audiovisual, né? Em 2020 você fez Rotas do Ódio, em 2021 Sintonia, em 2022 você fez Irmandade, inclusive com o seu Jorge, que acho que é uma baita referência, um cara também que tem uma história de vida assim incrível, que também veio de baixo. Queria saber como é para você ter atuado com o seu Jorge, você desse aqui contasse um pouquinho aqui dos bastidores pra gente, tem a história de um cavaquinho aí com ele, mas também como que você ingressou nessa parte audiovisual, como que você saiu dessa parte da poesia e começou também a adentrar no audiovisual com o seu trabalho. Pô, realmente foi um novo momento assim da vida, da carreira. Eu não tinha formação enquanto ator, não tinha estudado teatro, apesar de admirar, apesar de achar da hora cinema, teatro. E aí me apareceu uma oportunidade de fazer um teste. Eu falei, pô, por que não? Se me chamasse para pintar as paredes, bater uma laje, eu ia, por que eu não vou fazer um teste para passar na tela? Eu falei, demorou, vamos lá. E aí eu fui fazer o teste para a série Rotas do Ódio. E aí, pô, eu fui naquele pique, assim, né? Tomara que dê certo, mas não sei. Eu achei super complexo, achei super difícil. Foi um teste assim que eu falei, nossa, era um esfaqueado, meu irmão. Esfaqueado, foi misericórdia. Aí, beleza. Você tinha que interpretar um esfaqueado. Rapaz, tava num jejum, não tava nem querendo muita... Aí, foi louco.
Mas enfim, fluiu, fiz Rotas do Ódio, foi uma experiência incrível. Eu conheci assim, muita gente boa. Eu acho que eu dei sorte que em todas as produções que eu entrei, eu conheci muita gente generosa. Todo mundo foi muito... O pessoal até brincava comigo, falava, não se acostuma que não é toda vez que é assim. E eu fiquei acostumado, porque todas as produções que eu fui... Que legal. Todo mundo muito generoso, assim, querendo ensinar, querendo dividir. Então foi uma experiência muito legal, Rotas do Ódio em 2020, também com um elenco, assim, uma galera assim, de alto nível, que eu pude aprender muito. Em 2021, no Sintonia, era uma pequena participação, e aí tem até relação com o lance da poesia. Era uma pequena participação quase figurante, eu só ia ficar ali com cara de mal, arma na cintura e tal, não ia falar nada. Só que o diretor, o Johnny Araújo, também um grande diretor, o cara 1000 grau, ele já conhecia o meu trabalho com as poesias. Já tinha visto um vídeo, alguma coisa, ele, peraí, aí conectou, a gente arrumou alguma coisa assim que eu falasse, mas a grande vitória mesmo no Sintonia foi que eu escrevi uma poesia para o roteiro, que entrou um texto, é a série mais assistida do Brasil. Sim. E certamente eles poderiam convidar várias pessoas para escrever essa poesia. E aí rolou esse convite, eu escrevi, entrou pro roteiro, para mim foi muito gratificante, muito especial mesmo. Consegui, além de estar lá com cara de mal, colocar uma poesia, que é o que eu sei fazer melhor do que cara de mal, inclusive. E aí em 2022 veio Irmandade, da Netflix, com o Seu Jorge, com Ice Blue, Naruna Costa, Ermila, um elenco assim, alto, e outros, um elenco assim de alto nível, e pô, de repente quando eu me vi lá foi um baque. Eu tive que lembrar daquela atividade na escola, onde tudo começou. Porque, de repente, você se vê com referências. De repente, eu estava tomando um café com Ice Blue, com o Seu Jorge, e eu assim pensando, nossa, eu erro bastante, mas alguma coisa eu estou acertando. Alguma coisa tem fluído. E foi, uma experiência incrível. Eu coloquei na cabeça, meu xará, que eu ia fazer o Seu Jorge tocar o meu cavaquinho. E o Seu Jorge veio só para colocar a mão. Se colocar a mão, já era. Eu vou colocar num quadro e pendurar na parede. E aí comecei a levar o cavaco, e cavaco, samba, tinha intervalo, vamos samba, que a gente canta, e daqui a pouco o Seu Jorge se conectou, levava, deixava guardadinho, não tinha nada a ver com cavaquinho, mas eu levava, dá trabalho, mas eu levava, eu sabia que ia até a hora. E uma hora eu conectei, o Seu Jorge muito generoso, um ser humano incrível, que logo se conectou, então a gente tomava café, fazia um samba, cantava, e aí o pessoal durante as produções, né, o pessoal dos diretores, eles falaram, por que a gente não coloca esse cavaco em cena? Eu falei, demorou, por que não? Como é que ninguém pensou nisso antes, né, meu xará? Opa, peraí, até então era só arma, aquelas coisas. Eu falei, um cavaco também. E aí tem uma cena, de vez em quando a gente fica triste, né? Quando eu tô triste, eu assisto essa cena e eu fico feliz de novo, porque eu lembro que a vida é boa. Que é eu e toda a rapaziada lá da Irmandade, e a gente tá tocando Bezerra da Silva. Tá eu e o Seu Jorge cantando Bezerra da Silva. Então quando eu tô triste, eu coloco essa cena e falo, não, tá tudo bem. As coisas vão dar certo. Então foi uma experiência incrível mesmo. Tem cena com Ice Blue, a gente ficou o dia inteiro dentro do mesmo carro, trocando ideia, gravando. E vocês estão ligados, vai e volta, e não grava, e corta som, corta a luz. E eu lá, com o cara dos Racionais do lado, que eu, desde quando eu nasci, eu ouço, que meu irmão mais velho, meu Deus, referência máxima, assim. Foi incrível. Acho que nesse momento, volta lá atrás, né? Tem momentos que você está vivendo na vida que pode mudar a sua vida e você não sabe, né? Então, a última folha do caderno, escrevendo aquela poesia, te proporcionou tudo isso, né? Que bacana. Que doido. E é isso, Lucas. Agora você está migrando para a cena musical, né? O seu mais recente trabalho é o videoclipe da música Pra Cima, que vai fazer parte do álbum, né? A Luta Continua. E eu quero saber por que você resolveu ir para a cena musical e, mais do que isso, por que o rap? Legal. Na realidade, eu estava, vamos dizer assim, um pouco parado com o lance musical. O lance musical, na verdade, inicia tudo. Né? A primeira poesia da última folha do caderno era um rap, que a gente até cantou para a turma e tal. E quando eu conheci esse lance dos slams da literatura, eu mergulhei. Então adentrei mesmo e fiquei nisso e, vamos dizer assim, que abri mão um pouco desse trabalho musical. Em 2014, eu não tinha nem comentado, mas em 2014 eu lancei um EP de rap. Foi o meu primeiro trabalho mesmo assim com rap. E eu gravei dentro de casa, assim, com um colchão apoiado dentro do armário, de forma muito caseira, assim, bem simples. E eu fiz 1000 CDzinhos que eu vendia de mão em mão. Hoje em dia nem tem CD, não tem nem onde colocar um CD hoje em dia, né? E aí esse retorno à música tem a ver, eu acho que com um desejo que sempre existiu mesmo, e eu me vi num outro momento. Comparado com esse primeiro trabalho que eu lancei, eu falei, poxa, eu acho que agora eu consigo lançar um trabalho musical um pouco mais estruturado, um pouco mais trabalhado. Hoje eu já sou outra pessoa,
com outro olhar, assim, sabe? E aí eu procurei meus parceiros do Pela Arte a Zoeira, que é um estúdio lá da Coab 2, Kiko de Souza, Matheus MXM, que são os 2 produtores do CD. E achei gente que, pô, que dialoga com o que eu queria fazer. Eu falei, rapaziada, tô querendo fazer um CD, já tem muitos anos que eu tô idealizando e chegou a hora. Pensando até todo esse processo, a visibilidade desses trabalhos audiovisuais, foi, pô, acho que agora é o momento, dá pra eu chegar com um CD. Então tá pra chegar aí o CD A Luta Continua, eu lancei esse single com o videoclipe da música Pra Cima, e tá pra chegar um álbum aí com algumas participações especiais, que eu fiquei muito honrado de tê-las, mas fica a surpresa, certo? Mas tá chegando. Vamos pra cima desse trabalho musical agora, mas dessa vez não pretendo abrir mão de nenhuma outra linguagem, quero realizar tudo junto. Tem mais uma série que tá pra chegar ainda que eu não posso falar porque só posso falar depois do lançamento, então quero continuar fazendo tudo, sabe? Então música, audiovisual, indo nas escolas, fazendo tudo da melhor forma. Sim, você cita bastante nessa conversa, você citou bastante Racionais, e hoje eu vindo trabalhar, eu estava ouvindo A Vida é Desafio, e que, entre outras coisas, ele fala muito dessa parada de educação, que, né, não tive tempo de estudar, então eu tive que fazer outra coisa, mas sempre focando nisso, que a educação é importante e tal. Você pretende fazer isso na música também? Em alguma medida eu tento colocar, sabe, no meu trabalho artístico essa importância mesmo, porque, olha, você citou essa música A Vida é Desafio, e um dia eu levei essa letra para dentro da Fundação Casa da Vila Maria. E eu acho que essa letra, pô, com jovens que estão com a liberdade, privados da sua liberdade, estão passando por aquele contexto delicadíssimo, pensei, pô, essa letra que eu acho que cabe. E eu li essa letra, da hora, a rapaziada conhecia, cantou junto. E aí outro dia eu tava lá na Ponte Rasa, ali na Zona Leste, cortando o cabelo, em outro lugar que normalmente eu não corto, por acaso. E eu percebi um parceiro me olhando pelo espelho, assim, ó, e me olhando com uma certa... Olhando, assim, meio que fixo. Eu falei, pô, será que tá me confundindo? Essas coisas de confundir os outros são perigosas, né? Porque às vezes até... Aí eu falei, mano, acho que eu vou falar alguma coisa, né? Aí ele se levantou e falou, você não foi na Fundação Casa lá da Vila Maria? Aí eu falei, pô, fui. Ele falou, lembra que você falou uma letra assim, ó, eu tinha levado um papel, ele guardou o papel, ele me pediu o papel, ele falou, me apeguei naquelas palavras lá, fiquei mais 4 meses, saí, tô firmão, não sei o que, no Pra Cima dos Progressos e tal, obrigado pelas palavras. E as palavras nem minhas são, eu só fiz a ponte, né, Racionais. Eu falei, não, você é louco, imagina. E aí eu falei, nossa, que 1000 grau. E pra mim isso é muito importante, eu prezo muito por isso, que minha arte tem uma função, e não querendo assim romantizar a parada, mas que tem uma função social. Sim. Mesmo quando eu falo de amor, tá ligado? Amor romântico, sabe? Que tem uma função social, que toque um coração mesmo e que tenha algo, mano, que desperte algo e que, sabe, mova as pessoas em alguma medida. Porque em alguma medida é assim que eu me alimento, assim que eu me inspiro, assim que eu... Antes de entrar aqui no estúdio, eu ouvi uma música ali que me deixa da hora e vim, tá ligado? Então eu penso muito nisso. E novamente o que eu falei, quem trabalha com a palavra, mano, porque eu tenho a palavra como instrumento de trabalho, então eu calculo muito bem, e tem também um lance que eu frequento muito escola, muito em escola com a molecada. E eu penso que, aliás, um dos aprendizados que eu aprendi dentro das fundações Casa, né, a palavra, mano, é uma flecha, você tem que tomar muito cuidado com o que você fala, dependendo do que você falar no lugar errado, na hora errada, é tarde demais, não dá tempo nem de pedir desculpa. Então, quando eu estou principalmente nas escolas, eu penso muito nisso. Então, eu crio pensando muito nisso. Pô, eu estou em escola direto. Tem que ser só ideia de 1000 graus de progresso, que seja para frente mesmo. Pensando assim, quem me escutar pode despertar algo lá e que seja algo positivo. É meio que isso. Legal. Ô Lucas, antes da gente encerrar, eu só queria que você falasse um pouquinho da questão de que você entrou na faculdade, já que a gente está falando de educação, né? Você entrou na faculdade, que foi uma grande vitória também. E no dia que você foi entrar, você mandou um áudio no grupo da família que rendeu poesia. Como que é essa história? Conta aí pra gente. Posso falar assim, olhando pra câmera, isso aqui? Toda sua, essa daqui, ó. Aqui, rapaziada. Aqui. Em busca de um progresso, de uma melhora na vida, cada um de nós sabe os passos que dá, né? Como eu falei, às vezes você tá vivendo um momento que vai mudar o rumo da sua vida. Em busca de um progresso, eu tomei umas decisões na minha vida. E dia desses eu precisei mandar um recado no grupo da família para compartilhar uma ideia. Foi mais ou menos assim. Salve família! Tudo bem por aí? Desculpa os dias sem notícia, eu tô bem sim, não sumi.
Tá corrida a rotina de poeta, MC e, pra ser mais direto, eu tenho algo pra dividir. Dia desses encontrei um parceiro que há tempos não via, tava envolvido numa boa que eu nem conhecia. Ele falou que era progresso, que eu ia gostar. Fiquei na dúvida, mas pensei em de repente tentar. Vai que dá. Não avisei ninguém. Cortei o cabelo, fui sozinho, suando frio, ansioso, não conhecia o caminho. Cheguei na porta, muita gente, muita coisa na minha mente. Lembrei do meu amigo preso, podia estar com a gente. Lembrei do tempo que eu achava que ia ser jogador de futebol. Lembrei da gente dentro de um ônibus num domingo de sol. Eu pensei em desistir, mas era tarde demais. Eu fui em frente, mesmo achando que não era capaz. Família, desculpa a mensagem grande, é que eu tô com saudade. Tô dando um alô só pra contar que eu ingressei na faculdade. Dessa forma, a quebrada chegando. Muito bom, muito bom. E aí essa poesia é o seguinte, brevemente para contextualizar, essa poesia faz parte do livro A Última Folha do Caderno. E essa poesia se tornou uma campanha publicitária para uma universidade. E como conta a poesia, um dia um parceiro falou, Lucas, tô para me formar na faculdade, mano. Se envolve, que é sua cara da hora. Eu falei, pô, será? E eu fui ver o curso que é a musicoterapia, o curso que eu falei, pô, só tinha numa universidade particular. Eu falei, pô, pobre não pode sonhar demais, que já vem alguém e corta as asinhas. E aí essa poesia se tornou campanha publicitária para essa universidade, que em contrapartida me ofereceu uma bolsa de 100% do início até o final. E eu me formei nessa condição de bolsista em decorrência dessa poesia que eu escrevi para eles, que virou campanha publicitária. Que da hora. E aí nessas horas, eu devo dizer que às vezes você está vivendo uma experiência na sua vida que pode mudar o rumo de tudo. Forte abraço para aquela professora da primeira poesia, Ao Mundão Girando. Estuda o quê quem faz essa faculdade? Só para quem o público de casa. A musicoterapia é um curso da área da saúde. Eu sei que a palavra música chama muito para um curso mais da área das artes, assim, mas um curso da área da saúde, que tem num prédio só dos cursos de saúde e que, de forma sucinta, eu sei que é meio óbvio, usa assim das ferramentas que a música oferece como forma de processo terapêutico. Que legal. É isso. Que legal. É isso. Então, para a gente finalizar, Lucas, deixa aí um recado para toda a rapaziada, para todos os jovens que estão aí no corre, que às vezes estão meio perdidos, não sabem o que faz da vida. Que recado você deixa para eles? Meus parceiros, minhas parceiras, vamos que vamos, a luta continua, certo? Eu também estou aqui no processo de aprendizado, também tentando entender o que a gente faz nesse mundão de meu Deus, mas vamos para cima, certo? Da melhor forma, com honestidade e dignidade, nós vai chegando, certo? Devagar, devagarinho, mas nós está chegando, pode acreditar. Um forte abraço, muito obrigado, certo? A vocês aí pelo convite, pelo acolhimento, para mim é uma honra. Um forte abraço, é nós por nós, a luta continua. É isso, pessoal. Lucas Afonso aqui no Desenrolados. Novamente o livro dele. Tá aparecendo o Instagram dele aqui embaixo, tá? Segue ele lá nas redes sociais. Você vai ter mais detalhes de como adquirir a última folha do caderno e também ter contato aí com a arte, toda a produção que o Lucas faz, da série, que tem novidade aí, como ele falou, né? Então segue o Lucas lá. Lucas, mais uma vez, obrigado. Muitíssimo Sucesso para você. satisfação. Obrigado. E conte com o Desenrolados, se satisfação. quiser voltar, fica à vontade. É isso, né, Larissa Bora? Acabou nossa entrevista de hoje aqui Papo no cabeça, YouTube. muito legal, mas é isso, infelizmente a gente tem que terminar. Mais uma vez, muito obrigada, Lucas. E até a semana que vem. Até semana que vem. Tá assistindo esse vídeo no YouTube? Deixa um like aí, ajuda a gente, comenta o que você achou, segue nós lá nas Curte, redes sociais. compartilha. Semana que vem a gente tá de volta aqui no YouTube e também na TVT. Tchau, galera. Até Tchau. semana que vem. Tchau, tchau.